Fala meu povão. Pro vídeo de hoje, escolhi um tema que é bastante comum em filmes e séries no geral, e se mostra quase que sempre um elemento obrigatório em histórias em quadrinhos, então vamos falar sobre as inconsistências e como elas funcionam. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve se não for inscrito e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Primeiro, a inconsistência é quando algo tem uma lógica instável de funcionamento, quando determinado fator numa história enfrenta uma falta de firmeza na forma que é usado. Um dos melhores exemplos disso é quando vemos algum personagem que tem um nível de força ou velocidade pré-estabelecido, mas em alguma luta ou perseguição, ele mostra estar mais fraco ou mais forte, aparentemente sem nenhuma explicação verdadeiramente satisfatória ou lógica. Agora, por que esse tipo de coisa acontece? A verdade é que são muitos fatores nisso. Por exemplo, o Capitão América, no caso Steve Rogers, já segurou parte de um prédio caindo ao usar seu escudo de energia, objeto esse que ainda redireciona a força de impacto. Claro, aqui o escudo tem um papel imenso de importante, e sabemos que o Rogers está no auge do condicionamento físico humano, que é maior do que o de uma pessoa na vida real, mas esse feito é uma coisa extrema mesmo para os padrões de um super soldado. E beleza, até dá pra falar que é a força de vontade do capitão que fez ele resistir, mas seguindo uma lógica imparcial, é meio absurdo pensar que um humano, mesmo que extremamente bem condicionado, consiga sustentar parte de um prédio. A inconsistência aqui tá no fato do Steve conseguir tal feito, ele precisou de um esforço extremo até pro seu nível de força porque, se isso não rolasse, não ia ter história e os personagens acabariam esmagados. Fora que, simbolicamente falando, é muito imponente e grandioso ver um homem conseguir fazer o impossível. Outra ocasião que mostra como os níveis de poder flutuam dependendo da necessidade da narrativa, é com o Homem-Aranha Superior. Quando o Otto teve seus desentendimentos com os Vingadores, ele mostrou em uma briga ser capaz de desviar do martelo do Thor, um disparo de energia da Viúva Negra e de uma investida do Wolverine ao mesmo tempo, até ser nocauteado pelo Capitão América, e em outra luta, o Aranha escapou de um raio invocado pelo Deus do Trovão, uma flechada do Gavião Arqueiro e ataque do Hulk, até novamente ser acertado pelo Rogers. O que vimos aqui foi um super-humano escapar dos ataques de um deus no sentido mais literal da palavra, raios de energia, um mutante e um monstro gigante que ainda tinham super velocidade, mas acabou sendo impedido por um super soldado, mesmo com eles não tendo intenção de finalizar o Otto. Podemos falar que o capitão conseguiu impedir Octavius por uma questão de tática, ou porque o Aranha pode ter tido azar ou só se cansado. Até podemos, mas ainda é meio inconcebível crer sem nenhuma resistência que um super-humano conseguiu evitar as investidas de um deus mais de uma vez, para no final ser parado por um super soldado que não é mais poderoso que ele. Aqui, a inconsistência ocorreu por dois motivos, primeiro para nos mostrar o quão rápido o Homem-Aranha consegue ser de forma geral. E segundo, para a história ter como seguir para sua próxima fase, porque apesar de ter lidado com Vingadores mais poderosos que o Capitão América, esse foi o jeito que o roteirista encontrou de fazer a narrativa continuar seguindo. Quanto à inconsistência na forma que um personagem é representado em termos de personalidade, daí temos fatores mais selecionados para explicar isso. Por exemplo, digamos que um personagem mais sombrio e sério, como o Justiceiro, seja mostrado em algum momento todo bem-humorado, fazendo piadas sem os traços da personalidade imponente que ele tem, e isso tudo de uma hora para outra, sem nenhuma explicação aparente. Aqui, a inconsistência no conceito do personagem pode ocorrer porque, ou os artistas por trás desse momento do Justiceiro pensaram nele de outra forma para a história, ou acharam que mostrar um outro lado dele seria interessante, ou isso de alguma forma é importante para a história avançar. Porém, isso não é sempre uma inconsistência dependendo do tipo de personagem, gente como o Homem-Aranha, Doutor Destino ou Magneto, que possuem várias camadas de personalidade e desenvolvimento, são exemplos de seres que a gente não estranha muito quando saem do seu modo normal de agir. Quando Peter Parker para de fazer piada, a gente entende porque mesmo o Homem-Aranha sendo um palhaço, ele tem uma carga dramática desde seu início, e quando o Magneto e o Doutor Destino realizam atos de bondade, a gente entende porque vários dos seus arcos mostraram que eles não são pura maldade. Agora quando essa mudança de tom no personagem é de uma hora para outra, brusca e sem explicação, costuma ser inconsistência mesmo. Um jeito que alguns roteiristas e artistas podem dar de criar uma inconstância, digamos, intencional e aceitável, é quando já é estabelecido que um personagem é afetado por extremos de poder, de forma que os leitores não se surpreendam com isso. Talvez os melhores nomes para esse tipo de personagem sejam o Homem-Aranha e o Magneto, porque desde que foi apresentado ao mundo, o Homem-Aranha tem um nível de super força já estabelecido, mas também desde antigamente, o escalador de paredes mostrou que em momentos de grande estresse ou necessidade, ele pode ficar muito mais forte do que o normal. E o Magneto, um mutante capaz de afetar um planeta em várias formas e níveis, não é capaz disso constantemente porque seus poderes magnéticos dependem de quanta concentração e esforço ele faz no momento, o que explica de forma razoável porque já derrotaram o mestre do magnetismo de formas relativamente simples. Agora uma situação um pouco mais complicada de definir falta de firmeza, é durante lutas, porque daí tem vários fatores do momento para se considerar, e ainda tem o histórico de habilidade do personagem. Vamos usar como exemplo, o Demolidor, e um personagem qualquer que acabou de fazer estreia no mundo dos quadrinhos, e vamos supor que os dois estão igualmente em boas condições para cair pra porrada. Se o personagem novo luta contra o Demolidor, e se sai bem mesmo sem precisar vencer, a inconsistência aqui pode depender ou de quem é o protagonista da história, ou da curva dramática que a narração quer ter.
Se o personagem novo é o protagonista, ele se dar bem numa luta mostra que não é qualquer um, e dependendo de quanta habilidade ou recursos mostrou, não é inconsistência. Agora se o Demolidor é o principal, e ele não perdeu, mas apanhou pro personagem novo, pode ser uma inconsistência, já que o Homem Sem Medo aparentemente levou um salve pra um figurante que tá bancando o protagonista, e a gente bem sabe que o Demolidor é um dos melhores lutadores da Marvel. Então se o Murdock tivesse em desvantagem, nesse caso, seria inconstância porque a história quis dar a ele um desafio, embora pudesse ter feito isso de forma mais realista colocando alguém como o Capitão América ou o Mercenário. Mas mesmo assim, essa é facilmente uma das situações mais difíceis de avaliar como, e quando acontece uma inconsistência, porque o combate tem fatores mais específicos e circunstanciais para levar em conta, o que faz uma luta ser um caso mais complexo de analisar. Enfim gente, é isso, vimos que, querendo ou não, as inconsistências são parte do pacote de uma história, e que embora elas possam ser contornadas se tiver muita criatividade envolvida, às vezes elas existem e são realmente necessárias para a narrativa avançar, sendo fáceis de aceitar ou não. Por hoje ficamos por aqui, antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!